Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos na aula de História. Hoje nós iremos abordar o tema sobre o crescente fértil, a Mesopotâmia e o Egito. Antes de iniciar esse assunto, vamos falar algumas características de uma civilização, para ela ser considerada uma civilização. Primeiro, é uma sociedade em que as pessoas exercem diferentes atividades, além da prática da agricultura. Não somente a agricultura, mas tinham comerciantes, tinham sacerdotes, militares e outros mais. Grupo de pessoas que se identifica por um elemento em comum, os antepassados, eles preservavam a memória dos antepassados. E o domínio de um sistema de escrita, que é de suma importância para registrar os decretos, o pagamento de impostos e a quantidade de alimentos que eles colhiam. Bem, tanto a sociedade egípcia como a sociedade suméria, que vão surgir a sociedade suméria vai surgir na região da Mesopotâmia, tinha algo em comum. Bem, o Egito, ele é banhado pelo rio Nilo. E o rio Nilo tem cheias regulares, e isso contribuiu para o desenvolvimento do Egito. Na Mesopotâmia, tem o quê? O rio Tigre e Eufrates. Lembrando uma curiosidade, a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Meso, entre. Potâmia, rios. Então, quais eram os principais rios da Mesopotâmia? Era o rio Tigre e Eufrates, que tinham cheias irregulares. E quais os fatores que facilitaram a prática da agricultura no crescente fértil? Ah, outra curiosidade. Por que crescente fértil? Porque da região da Mesopotâmia até o Egito se forma como se fosse um desenho de uma lua crescente. Por isso é conhecido como crescente fértil. Agora vamos elencar quais foram os fatores que contribuíram para a prática da agricultura no crescente fértil. Bem, cheias anuais dos rios Nilo, Eufrates e Tigre. Criação do calendário solar. Ou seja, através da observação da natureza, do Sol, das estrelas, eles puderam montar um calendário que determinava as datas corretas dos períodos de cheia. E a construção das barragens e diques e canais de irrigação para represar as águas da cheia. Como que era o trabalho no Egito e na Mesopotâmia? Os principais alimentos cultivados eram a cevada e o trigo. Os trabalhadores, como estavam organizados? Tinha os camponeses, que trabalhavam em plantações e na construção de templos. Tinha os escravizados, que desempenhavam os mais diversos tipos de ofícios, até o trabalho mais pesado. Os militares atuavam nas guerras e na defesa e no controle da população. Os escribas, que é de suma importância, os escribas, registravam por escrito determinações estatais, calculava o pagamento dos impostos e as quantidades colhidas de alimentos, e assim por diante. Bem, eles eram voltados para a pecuária. O que era a pecuária? A domesticação também de animais, como bois, cabras e ovelhas. No Egito, os escribas faziam seus registros em papiros. Na Mesopotâmia, os registros eram realizados em tabletes de argila, igual a sociedade sumérica utilizava o quê? Desenvolver a escrita cuneiforme. Bem, quais eram as características da sociedade egípcia na parte da política? Como que era a sua hierarquia social? Vamos, a hierarquia social egípcia. Em primeiro lugar vem o faraó e a sua família, depois sacerdotes, funcionários do governo, militares e escribas, depois camponeses e escravizados. Essa é a hierarquia social do Egito. Como que eram as mulheres? Qual era o papel da mulher dentro da sociedade egípcia? Tinham propriedades e realizavam comércios e podiam ser herdeiras do trono. Então a mulher tinha já um papel mais de destaque na sociedade egípcia. E na política, como que era a organização na política? É a organização em nomos, povoados situados ao longo do rio Nilo. E o Egito era dividido em Alto Egito e Baixo Egito, e que depois foi unificado no ano de 2920
antes de Cristo, por Menes, que se tornou o rei dos dois Egitos, né? O faraó do Alto Egito e do Baixo Egito. Agora, como que é a sociedade da Mesopotâmia? A hierarquia social na Mesopotâmia. Tinha o rei, abaixo a nobreza, quando falo nobreza, sacerdotes, militares, escribas e comerciantes. E depois os camponeses e os escravizados. Bem, como que era a mulher na sociedade na Mesopotâmia? As mulheres eram subordinadas ao pai ou ao marido, ou seja, as mulheres não tinham tanto destaque na sociedade na Mesopotâmia como as mulheres na sociedade egípcia tinham. Como é que era a organização? A organização em cidades e estados autônomas, que nunca formaram um estado único, ou seja, nunca se unificaram. Cada cidade tinha sua autonomia. E outra coisa, e tinha a disputa, né, na região da Mesopotâmia, ocorria disputa entre outros povos. Além dos sumérios, tinha os acadianos, os assírios, tinha os amoritas e os caldeus. Então, uma região que tinha muitos conflitos entre eles. Bem, como que é a religião na sociedade egípcia? O faraó era visto como um deus, o deus vivo aqui na terra, né? Horus. Eles eram politeístas. O que é politeístas? Eles acreditavam em vários deuses, diferente do monoteísmo. Monoteísmo significa na crença em um único Deus. A crença de que a fertilidade da terra se relacionava com a satisfação dos deuses. Ou seja, se eles tivessem uma boa colheita, porque os deuses estavam contentes. Caso contrário, não tivessem uma boa colheita, quer dizer que os deuses estavam com raiva. Bem, como eles acreditavam na vida após a morte, ou seja, a reencarnação. Né? Existia para eles, na mentalidade deles, o mundo dos vivos e dos mortos. Tanto que as grandes pirâmides de Gizé, Mequerinos e Quéopes foram construídas para os faraós. Os corpos foram mumificados e colocados dentro dessas pirâmides. A religião na sociedade da Mesopotâmia. O rei era chefe político e religioso. Politeísta também era uma sociedade politeísta, que acreditava em vários deuses. Todos os acontecimentos eram considerados voltados aos deuses. Ou seja, se teve igual a sociedade egípcia, se teve uma boa colheita, por causa que os deuses estavam contentes e eles contribuíram com a sociedade. Bem, e como era a morte para eles? Os restos mortais eram postos em vasos de cerâmica e enterrados, diferente da sociedade egípcia. Os faraós construíam pirâmides para que eles fossem lembrados em gerações e gerações. E nesse período, no período de 1700 a.C., vai nascer o mais antigo código de leis, conhecido como Código de Hammurabi na Mesopotâmia. Né? Também conhecido como a Lei de Tailão, olho por olho, dente por dente. Na sociedade egípcia, a escrita era muito importante, diferente também como era de suma importância na Mesopotâmia. Na sociedade egípcia, desenvolveu a escrita hieroglífica, gravura sagrada, que significa. Era registrada em rolos de papiro, planta que é abundante no Egito, no rio Nilo, compostos de sinais que representavam objetos. Como que era a escrita na Mesopotâmia? Era a escrita cuneiforme, criada na Mesopotâmia para controlar os recebimentos de impostos, registrada em tabletes de argila com uma cunha, por isso se chama cuneiforme, por causa que era uma feita, tinha um tablete de argila, eles faziam os desenhos, né, e depois que faziam os desenhos à escrita, colocavam para secar, também baseado em símbolos. Gostou? Bem, agora é hora de você pegar no seu livro e se aprofundar. Bons estudos, até a próxima aula!